No Horto, cruzamento na medida para Fred fazer o gol da vitória do Galo sobre o Avaí, 1-0. O Coritiba também venceu pela diferença mínima. Matheus Galdesani, com um toque, tirou a bola do alcance do Fernando Praz, 1-0 no Palmeiras. O outro 1-0 foi no Pacaembu. O Santos venceu o Botafogo com um gol de falta de Vitor Ferraz, já nos acréscimos. Sete gols na partida mais agitada da noite. O Corinthians abriu uma boa vantagem no primeiro tempo. Marquinhos Gabriel e Jô colocaram o Timão na frente, 2-0. No começo do segundo tempo, em apenas 2 minutos, Luiz Fabiano marcou 2 vezes e empatou o jogo. O Corinthians voltou a ficar na frente com Maicon. E depois Cleiton, balançando as redes 2 vezes, fechou a goleada. Corinthians 5, Vasco 2. E no Recife, o Sport venceu o Flamengo numa rodada bem ruim para os times cariocas. Quem tem todos os detalhes pra gente é o Luiz Roberto. Bom dia, Hora 1. Pois é, foi uma rodada terrível para o futebol do Rio. Até aqui, em nenhuma rodada, pelo menos um time do Rio tinha conquistado uma vitória. Houve até uma rodada em que todos eles venceram. Nesta rodada, a quinta do Campeonato Brasileiro, começou para o futebol do Rio na terça-feira, com empate entre Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã por 1-1. O Fluminense tem um diagnóstico bem claro. É um elenco curto, formado basicamente por jogadores que vieram da base, mesclados por um ou outro experientes, como é o caso do zagueiro Henrique, do Henrique Dourado e do goleiro Cavalieri, que por sinal está no banco de reservas. Muitos estão contundidos, como é o caso do Sornosa, que fraturou a perna e volta só daqui 2 meses. Orejuela está na seleção equatoriana e o time não conseguiu se encaixar nessa nova formação, não tem produzido o futebol que se esperava do titular, digamos assim. E o Atlético acabou arrancando um bom empate no Maracanã, o jogo terminou 1-1. Na quarta-feira, a gente teve um Botafogo enfrentando o Santos, e aí um jogo de pressão para o Santos, time dirigido pelo Elano. O Dorival Júnior foi demitido, contratado, o Levir Coupe só vai começar a trabalhar a partir de amanhã. E o Elano foi pressionado, claro, para o Pacaembu, ele está começando uma carreira de auxiliar técnico permanente. O Botafogo tem 6 jogadores machucados do time que é considerado titular, jogadores muito importantes, como é o caso do volante Ayrton, que também fraturou a perna, a exemplo do Sornosa do Fluminense, e vai ficar 3 meses sem jogar. O Botafogo teve boas chances no primeiro tempo. Olha o gol para fora! E a vitória do Santos veio aos 50 minutos do segundo tempo, nessa cobrança de falta do Vitor Ferraz. Uma vitória importantíssima para o Santos, dá uma desafogada, e um time que está classificado na Copa do Brasil, enfrentará o Flamengo, e na Libertadores, para as oitavas, vai conhecer o seu adversário no dia 14, quando teremos o sorteio. E aí nós passamos agora para os jogos que começaram mais tarde na rodada desse meio de semana. O jogo de São Januário, o Vasco perdeu por 5-2. O Kleber Machado transmitiu o jogo e aqui no Hora 1 vai trazer os detalhes para a gente de como foi o jogo em São Januário, mas uma goleada que mexe muito, principalmente com o projeto do Vasco de ter o estádio de São Januário lotado em todos os jogos. Isso vai mexer com a autoestima da torcida, afinal não é uma derrota normal, é uma goleada por 5-2. Foi inclemente o Corinthians sobre o Vasco em São Januário. E no jogo que eu trabalhei, jogo na Ilha do Retiro, o Sport do Vanderlei Luxemburgo, já mostrando avanços em relação à última semana, venceu o Flamengo por 2-0. Tudo bem, o Flamengo não tinha o Guerreiro na seleção peruana, exemplo do Trauco, mas o Flamengo tem um elenco grande. Tem vários jogadores importantes, inclusive, que ficam no banco de reservas. O Sport teve o controle do jogo, embora o Flamengo tenha tido mais posse de bola, e a vitória veio no segundo tempo com uma falha bizarra do goleiro Muralha. Ele foi sair jogando, jogou a bola no pé do Oswaldo, e aí sim o Oswaldo fez um golaço, porque ele leva para o pé direito e tira a bola do Juan. Ai, que beleza, ela vai, sai do Juan e entra praticamente no ângulo, fazendo 1-0. O Flamengo teve uma outra oportunidade até o segundo gol do Sport, que saiu com o Tomás, que é um jogador que inclusive foi cria do Flamengo, né? Gol bonito, saiu da esquerda, chute cruzado, a bola bateu levemente no Hever, enganou um pouquinho o Muralha caiu também um pouco atrasado, 2-0 para o Sport. E no fim do jogo, o goleiro Magrão acabou evitando um gol do Flamengo ali, que poderia até reabrir a disputa, faltavam 4 minutos, mas foi uma sequência de 3 defesas. Primeiro, uma ajoelhada do garoto Vinícius Júnior, que o Magrão teve que fazer uma defesa, porque ele tem que botar muita força no braço.
E depois, cabeçada do Juan, impressionante a cabeçada do Juan, vai no canto, linda defesa, e no rebote o Vinícius Júnior chutou e o Magrão com o peito evitou aquele que seria o primeiro gol do Flamengo naquela altura. O Flamengo pode jogar muito mais, pode render muito mais. Bruno. Aí o William Farias aposta a corrida com o Marcinho, chega primeiro o capitão do Vitória. Marcinho, Lucas Prato, pro Tomás, dominou, bateu pro gol! Gol! Do São Paulo! Tomás faz 1-0 pro São Paulo diante do Vitória. Numa recuperação do Marcinho, erro do volante William Farias, Lucas Prato na assistência, Tomás recebe livre, bate no canto direito do goleiro Fernando Miguel. Um chute forte, bola colocada, rasteira na diagonal, dificultando o Fernando Miguel. O São Paulo sai na frente. 1 São Paulo, 0 pro Vitória, gol. São Paulo no ataque com o Tomás, domina, que passe pro Lucas Prato. Puxou pro pé direito, bateu pro gol! Golaço do São Paulo! Que precisão, que colocação dessa bola do Lucas Prato contra o gol do Fernando Miguel. O toque de calcanhar do Tomás, o Lucas Prato ajeita, puxa a marcação com o pé direito. Olhar fixo contra o gol. E acerta o ângulo esquerdo do goleiro do Vitória. Golaço do Lucas Prato, segundo, para selar definitivamente a terceira vitória do São Paulo no Morumbi este ano pelo Campeonato Brasileiro. Belo gol do Lucas. Michel, bola longa, não direto, golaço! Golaço do Grêmio! Golaço de Michel! Pegou todo mundo, mas pegou sim o Jandrei de surpresa! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez no meio de campo, na grande linha central do gramado. Olhou, o goleirão estava adiantado, a bola foi no fundo da rede. Michel aos 20 minutos do primeiro tempo. Que é isso, rapaz? Tem que ver de novo de todos os ângulos. De placa, golaço. Autorizou, partiu, pé direito, Luan. Cruzamento na grande área, toque de cabeça. Gol! Agora de cabeça aos 26 minutos, ampliando o placar para o Grêmio na Arena Condá. O primeiro foi o golaço do meio da rua, o segundo foi de cabeça da cobrança da falta de Luan. Michel, sozinho, o quarto jogador do Grêmio contra apenas um zagueiro da chave. Toque no canto, sem chance para o Jandrei. Autorização do árbitro, Luiz Antônio levantou na grande área, a bola foi direto! Foi direto e entrou e é gol! Gol da Chape na falha do Marcelo Groi. Os jogadores do Grêmio foram pressionar o quarto árbitro. O Rodolfo Marques confirma o gol. Nós vamos ver a imagem. O Marcelo muito bem. Tomou esse gol, vamos ver. Luiz Antônio cobrou, a bola foi entrando, vamos ver se entrou. Parece que o Marcelo Groi, no primeiro momento, ele pega a bola na frente da linha, mas depois ele desliza, o corpo dele desliza para dentro do gol, quando ele já está com a bola na mão. Ele
pega a bola, mas na sequência o corpo vai atrás. Nesse Desliza com a bola nas mãos. O jogo está mais rápido. Pedro Rocha, Everton, a condição é legal por cobertura, golaço! Gol do Grêmio! Em sua primeira participação, no primeiro toque na bola, aos 14 minutos do segundo tempo, Everton, Luiz Otávio deu condição. O passe foi longe, Andrei Sardinha, foi morrer no fundo da rede, na esperteza, a inteligência do Everton. Luiz Andrei toma mais uma por cobertura, o terceiro gol do Grêmio na Arena Condá. Everton, Mais forte que ele jogo. olha ele de novo, Everton, bateu! Gol! Estrela que ele tem, Everton, 2 vezes tocando na bola, 2 gols, jogada de velocidade, assistência de Luan, Luiz Otávio dando condição, Everton, chute cruzado, ampliando o placar nesse segundo tempo, é o 4º gol do Grêmio num segundo tempo tão equilibrado. Tem o Arthur Kaique, Rossi, cruzamento, pelo corpo do Cortez. E está marcado o pênalti. Cedo também com o vamos ver. Preparou, lá vai ele, pé esquerdo pro gol. Gol da Chapecoense. Diminui a chave na Arena Condá de pênalti. Reinaldo. 2 para a Chapecoense. 4 para o Grêmio. Jogo de seus gols. Temos muito jogo pela frente. Ele acativa o Coronel pegando o princípio de confusão. Já está tudo do outro lado. Mais uma vez. Levantou a cabeça. Botando na cara do Beira. O Grêmio toque pro gol. Dele, Everton, entrou e decidiu o jogo, é o 3º gol dele, o 5º gol do Grêmio no passe do Luan, na assistência Everton. O primeiro foi de cobertura, o segundo chute cruzado e o terceiro tocou na saída do goleiro. 5 para o Grêmio, 2 para a Chapecoense com direito a 3 gols do Everton. Direita, Rossi, cruzamento, toque de cabeça! Gol da Chapecoense, Arthur Kaique! 3º gol, chuva de gols em Chapecó. Arthur Kaique, 3 para a Chapecoense, 5 para o Grêmio. Cruzamento veio lá pela direita do Rossi, o Arthur Kaique, livre de marcação, tocou no canto do goleiro Marcelo Bruno. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Na combinação, na tabela, na cara do gol, Luan! Gol do Grêmio! Luan, 45 minutos. Não perca gol, é o 6º gol do Grêmio no jogo em Chapecó. Gol de Luan, a tabela com o Ramiro. Beleza na cara do gol, saiu o Jandrei. Aí o Zé Rafael dominou, arruma pro pé direito, passa na linha de fundo, o Arione pra trás! Edgar Júnior pro Bahia! O time inteiro do Cruzeiro foi reclamar com o Wagner do Nascimento Magalhães. A marcação da falta. Os jogadores do Bahia foram malandros, rápidos. Bateram a falta, a defesa estava completamente desarrumada.
Passe no Zé Rafael. O cruzamento do Marione na pequena área. Edgar Júnior para empurrar para o fundo do gol, para dar ao Bahia a vantagem. De novo o lance por trás. Cruzamento de Marione, o toque de Edgar Júnior. O Bahia larga na frente e faz 1-0. Ariel Cabral, que bom.